Olá, querido amigo, querida amiga. Deus seja louvado por mais esta semana que iniciamos. Hoje, 21 de fevereiro, e continuamos no nosso palavra por palavra, rezando, meditando, acolhendo a mensagem do Evangelho na nossa vida. Paramos no sábado, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Hoje, dando sequência à leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 9, vamos dos versículos 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. Depois você pega a sua Bíblia, olha com carinho, talvez você a tenha no celular, e assim você, lendo, como eu também leio, nós rezando, refletindo, meditando, deixando que a palavra de Deus encontre lugar, ninho no nosso coração, ela se torne vida para ser vivida no dia a dia da nossa existência. O capítulo 9 começou contando o episódio da transfiguração, a subida, todo o acontecimento, a revelação de que Jesus agora não é só Messias, mas é o Filho de Deus que precisamos escutar. Quando eles descem, a multidão está ao redor dos discípulos e Jesus está lá com eles chamam a atenção, ele vem para saudar, ele sauda o povo, e está acontecendo um episódio de ataque epilético. Um menino que sofria dessa doença, e no tempo de Jesus, e por que não pensar no nosso tempo também, mas no tempo de Jesus, no tempo do Evangelho, as crianças eram sempre deixadas de lado. As mulheres e as crianças eram tidas como de segunda categoria. Então, quando o pai desse menino diz que ele está com um espírito mudo, e depois o texto vai dizer um espírito impuro, um espírito surdo, mudo, e por fim, na boca de Jesus, vai chamar de demônio, nós precisamos lembrar daquele sistema da pureza e da impureza, no qual uma criança doente era tida como impura. Uma criança normalmente não falava, ela não tinha vez e voz. E se não fala é porque não escuta. Então, para desmistificar um pouco essa ideia de exorcismo, de sai Satanás, nós precisamos ler o Evangelho por esse caminho. Jesus é a fonte da vida, é o sumo bem, é da onde nós aprendemos a fazer o bem sempre, e ele não quer jamais que as pessoas sofram, como esta criança e como todos os outros que ao longo do Evangelho ele vai curando. Eles haviam pedido para os discípulos curarem, mas os discípulos não conseguiram. E Jesus, diante da pergunta do Pai, se quiseres, tens o poder para isso. Jesus até diz, se queres, como dizendo assim, como se queres? Claro que eu quero. E o Pai diz, então tem piedade de nós, ajuda-nos. Essa oração do Pai é muito bonita. Jesus vai dizer para ele, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. E o Pai diz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Mas ajuda a minha falta de fé. Este mantra poderia ser repetido ao longo deste dia e da nossa vida. O Senhor, que quando nós cremos, tudo pode. O limite de Deus está na abertura em que nós conseguimos oferecer ou não. Se nós nos abrirmos à graça de Deus, Ele pode agir. Se nós não nos abrirmos, a graça de Deus não age em nós. E ao repreender o espírito, o demônio, aquilo que massacrava aquele menino, a doença,
o espírito dá um grande grito e o menino cai como que por morto. As pessoas até acham que ele está morto, mas Jesus o pega pela mão, o coloca de pé. É bonito porque é o mesmo verbo da ressurreição. O menino ganha uma vida nova. Aí, quando passa esse episódio, para evitar o espetáculo, temos que ter sempre presente que Marcos corrige essa mentalidade triunfalista, espetacular, do show, do business. Não, ele quer o silêncio, o recolhimento, mostrar o Jesus humano, humilde, aquele que nos ensina o caminho da vida. Aí os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos? Ele diz: para esse tipo de situação é preciso muita oração. Talvez os discípulos não tivessem conseguido porque não haviam rezado suficiente. Claro que diante de certas situações muito fortes, a oração é a ligação nossa com Deus, a abertura nossa para Deus. Mas não é uma oração alienante, é uma oração que leva em conta o chão da vida. Por isso, meus amigos, digo de novo, tudo é possível para quem tem fé. E se nós não sentimos isso, vamos dizer como o pai dessa história que estamos lendo no Evangelho: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Lembremos que a fé não se expressa só por palavras, ela se expressa por gestos, por atitudes, a começar pela vida comunitária, pela vida de comunidade, de igreja. Vamos renovar a nossa fé, vamos nos entregar a ela, porque nos entregando ao Cristo estamos seguros no caminho para o Pai. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana, uma linda segunda-feira para você, e amanhã, se a graça do Senhor nos permitir, estaremos reunidos na força da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre.